Olá pessoal, meu nome é Davi Batista e eu sou responsável pelo curso de introdução ao Bitcoin oferecido pelo CoinCoin. Antes de começar a aula 1 propriamente dita, eu vou fazer aqui uma breve apresentação minha e da estrutura do curso, para a gente saber o que tem pela frente. Eu sou analista de mercado de capitais na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e eu atuo diretamente com a fiscalização de empresas listadas na Bolsa de São Paulo, na Bovespa. Antes disso, eu exerci o cargo de analista de planejamento, orçamento e finanças no IBGE e de analista de negócios na consultoria Roland Berger. Sou formado em engenharia mecatrônica pela Unicamp e sou técnico em telecomunicações pelo Senai. E já há algum tempo eu estudo e uso moedas digitais, incluindo o Bitcoin. Só fazendo duas ressalvas. A primeira ressalva é que o conteúdo deste curso não constitui, em hipótese alguma, recomendação, indicação e ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusivamente do aluno a responsabilidade por qualquer tomada de decisão. Então, seja dono da sua vida e pense com sua própria cabeça. Durante o curso eu vou apresentar fatos e informações relativas ao Bitcoin, mas em última instância você tem que tomar suas próprias decisões sobre adotar ou não, usar ou não moedas digitais e o Bitcoin. A segunda ressalva é que as opiniões expressas neste curso são pessoais e não vinculam a CVM. Então, as opiniões expressas no curso são minhas, Davi Batista. Essas duas ressalvas vão ficar aqui no rodapé da página durante todo o curso. Então, o curso ele é dividido em 10 tópicos que estão aí na tela e a gente vai só detalhar um pouquinho cada um deles para que vocês tenham uma noção melhor do que é o curso. O primeiro tópico é o que é o Bitcoin. A gente vai falar um pouco da evolução dos meios de troca, da evolução do dinheiro e como a internet resultou na criação do Bitcoin. E a gente vai explicar rapidamente o que é o Bitcoin, de uma forma bem introdutória nesse tópico 1. O tópico 2 a gente vai começar a aprofundar um pouco mais nas características do Bitcoin. São 9 características principais e a gente vai detalhar um pouco cada uma delas. A gente vai falar do fato do Bitcoin ser digital, de ser uma moeda descentralizada, que utiliza a tecnologia ponto a ponto, de código aberto, apátrida, oferta limitada e previsível, deflacionária, divisível e criptográfica. No tópico 3, a gente vai falar das características das transações, sobretudo o fato delas serem quase anônimas, serem registradas publicamente, fazerem uso de sistema de chaves pública e privada, serem irreversíveis e terem taxas de transações muito baixas, ou até nulas. A gente vai falar sobre isso no tópico 3. O tópico 4 a gente vai falar dos 5 usos do Bitcoin. O primeiro relacionado ao uso dele como meio de pagamento e micropagamentos, depois uso para fazer transferência de dinheiro, depois uso dele como reserva de valor, uso dele para especulação e depois do uso do Bitcoin para investimento. No tópico 5 a gente vai falar das 4 formas de se obter o Bitcoin. A primeira é comprando diretamente de outra pessoa. A segunda, comprando em sites especializados, que a gente chama de exchanges. A terceira é recebendo como pagamento por produtos vendidos ou serviços prestados. E a quarta forma seria fazendo mineração de bitcoins. Essa quarta forma de se obter o Bitcoin a gente vai detalhar no tópico 6, devido à sua importância para o Bitcoin. Então, o tópico 6 a gente vai falar só de mineração. No tópico 7 a gente vai falar das 4 formas de se guardar o Bitcoin. Então, a gente vai falar da primeira forma, que é deixá-los na própria exchange, no próprio site que você fez a compra do Bitcoin. A gente vai falar do tipo de armazenamento, que é deixando-os em carteira online.
que são sites da internet. A terceira forma de guardar seria offline, ou seja, desconectado da internet, ou então em sites não ligados ao mundo Bitcoin. E a última forma seria utilizando carteira de papel. No tópico 8 a gente vai falar dos aspectos legais que envolvem o Bitcoin, onde ele é legalizado, onde não é. A gente vai falar da situação dele como um todo no mundo e a gente vai falar especificamente dele no Brasil também, que é o que mais nos interessa. No tópico 9 a gente vai falar do preço do Bitcoin, a gente vai ver quais são os principais fatores que influenciam o preço do Bitcoin e como influenciam, se influenciam para baixo ou para cima. E no último tópico, a gente vai falar um pouco dos riscos e oportunidades do Bitcoin. Os riscos a gente vai dividir em 3 categorias, que são regulatórios, de mercado e tecnológicos. E oportunidades, a gente vai falar das 4 principais oportunidades, que são de especulação, de investimento, de arbitragem e da criação de um negócio próprio. Já vou deixar aqui adiantado, caso você tenha interesse em adquirir o curso, além dessa primeira aula de demonstração, teremos mais 9 aulas com relação aos 9 outros tópicos. Caso você queira adquirir o curso, basta acessar o www.coincoin.com.br, vai lá na aba cursos, que vão estar as informações para adquirir o curso em videoaulas. Bom, pessoal, então, como eu já havia falado, nessa aula 1 nós vamos ver o que é o Bitcoin, em termos bem gerais. Lembrando que esse é o primeiro tópico dos 10 que vamos estudar ao longo desse curso. Bom, a criação do Bitcoin se deu dentro de um contexto de evolução dos meios de troca. As sociedades historicamente vêm evoluindo e a forma como elas realizam as suas trocas e satisfazem suas necessidades tem mudado junto com elas. E a internet, o advento da internet, trouxe algumas mudanças no mundo em que vivemos hoje. Eu tenho 30 anos. Eu acho que quem é mais novo do que eu nunca mandou uma carta pelos correios na vida. Talvez nunca tenha mandado uma carta física, porque já cresceu num ambiente em que já tínhamos o e-mail, e mandar um e-mail é muito mais prático do que mandar uma carta pelo correio. Da mesma forma, eu, quando era estudante no nível médio e no nível fundamental, eu já pesquisei muito pouco em bibliotecas. Quem é mais novo que eu provavelmente pesquisou menos ainda, porque hoje com o Google ficou muito fácil fazer pesquisas, fazer buscas. Embora a biblioteca ainda tenha o seu charme, é algo que não vai acabar, é inegável que o Google facilita muito a nossa vida. Nesse mesmo contexto aí de digitalização do mundo físico, da digitalização das mensagens, das cartas, da digitalização da informação, o dinheiro ele vem sendo digitalizado. Algumas pessoas acreditam que não faz sentido a gente dispor de um dinheiro físico, de cédulas físicas, como nós ainda temos. E é nesse contexto que surgiu o Bitcoin. O Bitcoin como a gente vai ver ao longo do curso, uma moeda digital que não existe no mundo físico, não existe uma cédula, uma moeda, como ocorre com o real e com o euro, mas está claro que o Bitcoin está dentro desse contexto de evolução, de digitalização do mundo físico. Bom, mas antes de falar um pouco mais sobre a criação do Bitcoin, é bom que a gente entenda um pouco sobre a evolução dos meios de troca e qual a importância do dinheiro para uma sociedade. Imagine, por exemplo, uma sociedade antiga em que não havia a figura do dinheiro. Basicamente, as trocas se davam por permuta, por escambo entre bens e serviços. Então, por exemplo, um pedreiro, um construtor naquela sociedade que precisasse de alimento para sua família. Ele poderia chegar para o produtor de alimentos e falar, eu conserto a sua casa em troca de você me fornecer um mês de alimento.
O produtor de alimento poderia falar, ok, tudo bem, trato feito, acordo fechado, vamos lá. Nesse caso, a troca ocorreu porque as partes, uma precisava do que a outra tinha para oferecer. Então, o construtor precisava do alimento e o produtor de alimento precisava ter sua casa consertada. Então, foi fácil de ter um acordo aí. Mas imagine, por exemplo, uma situação em que aquele construtor está com seu filho doente e ele precisa de um médico, de um curandeiro. Ele chega lá e fala, ó, eu preciso que o senhor cure meu filho, mas eu só tenho a oferecer meus serviços de construção, a única coisa que eu sei fazer. Nesse contexto, se o curandeiro não precisar de serviços de construção, o filho do construtor vai ficar sem atendimento. Então, você corre o risco de chegar em situações em que a troca direta não é possível, porque uma das partes, ou até as duas partes negociando, uma não precisa do que a outra tem para oferecer. É daí que surge a necessidade de que você tenha algo aceito por todos, algo que possa ser trocado indiretamente. Ao invés de trocar os produtos diretamente, você faz a troca de algo, como o dinheiro hoje em dia, e você utiliza para comprar os diversos produtos e serviços oferecidos pelas pessoas. Dentro dessa evolução aí da permuta para o dinheiro, o primeiro dinheiro, por assim dizer, aceito como meio de troca foram os minérios. É claro que na mesma época, outras sociedades, algumas sociedades, por exemplo, aceitavam cacau, como os astecas e outros produtos, mas fica muito claro que o minério foi o bem mais aceito ao longo da história, aí antes do surgimento do dinheiro mesmo. Em geral, ouro, prata e cobre. O minério se firmou basicamente por causa de algumas propriedades, que são propriedades desejáveis ao dinheiro propriamente dito, que são a escassez. Você não pode ter minério ou dinheiro muito abundante, você tem que ter uma certa escassez. Esse minério ele é durável, ele não é destrutível de forma fácil, ele é durável, ele dura muito tempo, ele é divisível, então se você precisar fazer compras de pequeno valor, você consegue fracionar, você consegue dividir esse ouro, ou essa prata, ou esse cobre, e ele é fungível. O que é algo fungível? Algo fungível é algo que é substituível. Então, por exemplo, se eu pego R$ 10 emprestado e eu tenho que devolver esse dinheiro emprestado, eu posso devolver com outra nota de R$ 10. Eu não tenho que devolver exatamente aquela nota de R$ 10 que eu recebi emprestado. A outra nota de R$ 10 que eu der como pagamento, ela vai ter o mesmo valor daquela primeira nota de R$ 10. Então o bem é fungível quando ele é substituível. Mas você imagine, por exemplo, o empréstimo de uma joia ou penhor de uma joia. Se você empresta uma joia para alguém, uma joia que tem um valor sentimental para você, você empresta para alguém, você não quer uma joia parecida, ou uma joia mesmo que seja do mesmo modelo, de volta. Você quer a mesma joia, porque aquela joia tem uma história na sua família. Então, nesse caso, a joia é um bem não fungível, ela não é substituível. Acho que ficou claro a diferença entre um bem fungível e um não fungível. Acontece que o uso de minérios também apresentou alguns problemas. Basicamente, ele às vezes não é muito prático e é custoso. Por exemplo, quando algumas sociedades usavam o cobre como o minério ali para facilitar suas trocas, o cobre ele não é tão escasso, por exemplo, quanto o ouro e a prata. Ele é relativamente abundante. Então, para que uma moeda de cobre tivesse valor, ela tinha que ser uma moeda um pouco grande. E isso causava alguns problemas no transporte dessa moeda de cobre. Era pouco prático transportar moeda de cobre, por exemplo. E no sentido da troca do dinheiro minério ser custoso, a gente pode citar como exemplo a venda de mercadorias usando ouro. Toda vez que você realizava uma venda e recebia o pagamento em ouro, você tinha que checar a autenticidade daquele ouro. E isso envolve custos, isso não é prático também. Então, era uma maneira de troca com base em minérios que tinham seus problemas. Nesse contexto surgiram os bancos.
O que os bancos faziam? Eles pegavam esses minérios, pegavam o ouro, a prata, o cobre das pessoas e guardavam para as pessoas. E, em troca, emitiam alguns certificados falando, ó, o portador desse certificado tem depositado nesse banco determinada quantia de ouro, por exemplo. E aí a pessoa, na hora de fazer compras de mercadorias e serviços lá no povoado dela, lá na comunidade dela, ela utilizava esse certificado, ela repassava esse certificado. Ela não ia lá, ela não usava mais o ouro diretamente. Então todo mundo passou a utilizar esses certificados, que depois vieram a ser conhecidos como cédulas, que na verdade, a origem das cédulas que a gente tem atualmente. Ocorre que, em 1971, por alguns motivos, houve o fim do lastro do dinheiro no ouro, isso nos Estados Unidos. Então, o dinheiro que até então, as cédulas que até então eram emitidas com lastro no ouro, passaram a ser emitidas basicamente com lastro no governo. O governo garantia que aquele dinheiro ia ser aceito, garantia que você ia poder comprar produtos e serviços com seu dinheiro. Então, foi o fim do lastro do dinheiro no ouro e o início do lastro do dinheiro na confiança, basicamente, no governo, a confiança do Banco Central que emite esse dinheiro. Acontece que isso agravou alguns problemas, que é o problema basicamente o problema da emissão arbitrária de dinheiro. Os governos, agora que eles não precisavam mais ter o dinheiro, as cédulas lastreadas no ouro depositado nos bancos, eles passaram a emitir dinheiro, a imprimir dinheiro de uma forma meio arbitrária. E isso gera alguns problemas. Então, o principal problema decorrente aí dessa emissão arbitrária de dinheiro é a diluição do dinheiro e a inflação, que é a alta generalizada e persistente dos preços dos produtos e serviços oferecidos no mercado. E como isso ocorre? Imagine aqui a situação em que existe certa quantidade de dinheiro disponível numa economia, numa sociedade, num país, e você tem aqui o seu pouquinho de dinheiro dentro desse montante, dessa quantidade maior de dinheiro disponível aí. E aí você tem também aqui do outro lado uma quantidade limitada de bens e serviços oferecidos pelas empresas e pelo setor produtivo dessa sociedade. Então, a interação dessa quantidade de dinheiro disponível na economia com a quantidade de produtos e serviços disponíveis na economia acaba sendo responsável pela geração, pela definição do preço desses produtos e desses bens, desses serviços. Agora imagine a situação em que o governo resolve imprimir mais dinheiro, gerar mais dinheiro e aumentar a base monetária, aumentar o dinheiro disponível nessa sociedade. Então a sociedade ficaria mais ou menos assim. Aqui no meu caso, o governo emitiu muito dinheiro e praticamente dobrou a base monetária disponível na sociedade. Então, antes o seu dinheiro representava bem mais dentro do dinheiro total da sociedade do que ele representa agora. Então perceba que você, relativamente à riqueza disponível na sociedade, você ficou mais pobre, porque a base monetária aumentou, o governo emitiu dinheiro para fazer obras, para realizar gastos sociais, para pagar dívidas, ele colocou esse dinheiro em circulação na sociedade, realizando esses gastos, mas o dinheiro na sua mão, o seu salário não aumentou, o dinheiro que você tinha continuou o mesmo. Aqui do outro lado, os produtos e serviços oferecidos pelo setor produtivo da sociedade também não aumentou, continua a mesma coisa do que era antes. Então, o que isso resulta? Se você tem mais dinheiro disponível para a mesma quantidade de bens e serviços aqui ofertados, isso vai gerar inflação. Porque, por exemplo, esse peixe aqui, ele custava, com essa base monetária disponível, ele custava R$10. Agora, como dobrou a base monetária disponível na sociedade, a tendência é que esse peixe passe a custar R$20. O preço dele vai dobrar se a base monetária dobrou, basicamente.
só que o seu dinheiro não dobrou, o dinheiro na sua mão não dobrou. Então, o aumento da base monetária, se o governo sai imprimindo dinheiro, gerando dinheiro, isso é ruim para a população, isso é ruim para o trabalhador, porque ele vai ter o poder de compra dele diminuído. Então, em última análise, o que faz uma sociedade evoluir e ser mais rica não é a emissão de dinheiro, tá claro isso. Não adianta o governo sair imprimindo dinheiro. Você não vai entrar em detalhes, mas o que faz uma sociedade ser mais rica, o que faz ela evoluir é o lado direito aqui. É ela produzir mais produtos, produzir mais serviços, isso a faz mais rica, e não a emissão de dinheiro. Bom, então fica claro que esse lastro, com base na confiança de que o governo vai garantir o seu poder de compra, que ele não vai sair emitindo dinheiro, não vem funcionando. O governo vem emitindo dinheiro, não estou falando aqui particularmente do governo de um partido ou de outro, e também não estou falando só do Brasil, estou falando dos governos de uma forma geral, inclusive nos Estados Unidos. Eles emitem muito dinheiro e isso é ruim para o trabalhador. Nesse contexto, houve a criação das criptomoedas, segmento do qual o Bitcoin faz parte. O Bitcoin é integrante, é uma criptomoeda. Essas moedas, elas basicamente são lastreadas em matemática e computação. E a junção aí de matemática e computação para uma aplicação específica que a gente chama de criptografia. Então, essas moedas, a confiança dela não reside na confiança em um governo ou em um banco central. Reside na confiança em um algoritmo de criptografia, de que esse algoritmo, de que essa técnica de criptografia não vai falhar e a moeda vai continuar funcionando de maneira adequada. Porque qual era o problema? O lastro governamental, no fim das contas, não garante nada. Ele não garante que uma moeda é boa. O lastro não garante, por exemplo, que o real é uma boa moeda. O lastro governamental ele só garante que uma moeda ruim, como aquelas que a gente tinha no Brasil nos anos 80, começo dos anos 90, que eram moedas ruins, o lastro governamental garante que elas vão ser usadas na sociedade. E isso é péssimo. A moeda não é boa. O governo está forçando você a usar uma moeda ruim. No caso da moeda criptográfica, o lastro delas advém do fato de ela ser boa, ou ser uma boa moeda. Se ela é uma moeda confiável, se a criptografia, se o algoritmo de criptografia dela não falha, ela vai ser aceita porque ela é uma boa moeda e não porque o governo está impondo. Obviamente, as criptomoedas e o Bitcoin vão enfrentar diversos desafios pela frente. E a gente vai tratar um pouquinho mais sobre isso em detalhes durante o curso. A gente vai falando um pouco sobre os desafios, os riscos, as oportunidades e as características do Bitcoin, mais especificamente. Mas agora vamos falar um pouquinho também, em mais detalhes, como é que ocorreu a criação propriamente dita do Bitcoin. Lá em novembro de 2009, vários cientistas da computação ao redor do mundo, numa lista de e-mail, ficavam discutindo a evolução, aspectos relacionados à criptografia. Um desses participantes dessa lista de e-mails, Satoshi Nakamoto, foi o nome que ele se deu, possivelmente não é um nome verdadeiro. Na verdade, a gente não sabe nem se é homem, se é mulher ou se é um grupo de pessoas, mas esse Satoshi Nakamoto, lá em novembro de 2008, lançou um artigo chamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que seria algo como Bitcoin é um sistema eletrônico de dinheiro que utiliza a tecnologia ponto a ponto. Porque o que acontece? O Bitcoin ele não foi a primeira moeda digital existente. Outras moedas vieram antes do Bitcoin, mas nenhuma delas conseguiu resolver um problema chamado de problema do gasto duplo. Então, aquelas moedas basicamente funcionavam como arquivos de computador, que é como se fosse um arquivo de música. Se você realiza uma cópia desse arquivo de música, você vai ter dois arquivos de música. Essas moedas digitais anteriores ao Bitcoin, elas tinham esse problema, elas eram facilmente falsificadas. Você conseguia gastar a mesma moeda digital duas vezes. Só que o Satoshi Nakamoto ele publicou seu artigo em 2008 e ele se propôs nesse artigo apresentar uma solução
para esse problema. Então tá lá, ele fala que nós propomos uma solução para o problema do gasto duplo usando a rede ponto a ponto. E aí vale dizer, esse artigo ele é muito elogiado, é um artigo nos moldes de um artigo de revista científica. Quem é do meio acadêmico fala que é muito bem escrito. E aí ele lançou esse artigo em novembro de 2008 e em janeiro de 2009 ele lançou a implementação desse artigo. Ele fez o programa Bitcoin e lançou em janeiro de 2009. E é importante entender o contexto em que esse artigo e esse programa foram lançados. É bom lembrar que em 2008, o mundo eclodia aí sua última grande crise, basicamente em decorrência das instituições financeiras aí dos Estados Unidos, talvez da negligência de seu governo à época. Então, nas mensagens do Satoshi Nakamoto nessa lista de e-mails, a gente vê um claro descontentamento com a ordem econômica e política vigente. A gente vê que algumas afirmações dele são bem políticas, como essa aqui, que ele fala que o Bitcoin é muito atrativo do ponto de vista libertário se nós pudermos explicá-lo adequadamente. E quando ele lança o programa lá em janeiro de 2009, junto com o programa, ele lança uma mensagem, que na verdade é a manchete do jornal The Times, do Reino Unido, do dia 3 de janeiro de 2009, em que fala que o chanceler britânico ameaça um segundo socorro financeiro aos bancos, ou seja, o governo daria mais dinheiro aos bancos para salvá-los no meio daquela crise lá que eclodiu em 2008. E aí sobre o Satoshi Nakamoto, ele continuou ativo nessa lista de e-mails, mesmo depois do lançamento do programa em 2009, continuou discutindo a ideia do Bitcoin com seus pares à época, até que em 2010 ele enviou uma mensagem falando que iria se dedicar a outros projetos, passando o controle do programa do Bitcoin, do software, para um programador chamado Gavin Anderson, que hoje é o cientista-chefe da Bitcoin Foundation, a fundação do Bitcoin, sediada nos Estados Unidos, que serve basicamente para proteger, desenvolver e estimular o uso e a adoção do Bitcoin ao redor do mundo. O Bitcoin vem alcançando um certo reconhecimento aí desde o seu surgimento há 5 anos, e um dos principais dicionários do mundo aí, o dicionário Oxford, já incluiu o termo Bitcoin. Ele define o Bitcoin como uma moeda digital em que é possível realizar transações sem a necessidade de um banco central. A gente vai ver um pouquinho essa questão da descentralização, da desnecessidade de um banco central em mais detalhes ao longo do curso. Então, esse era o primeiro tópico, explicar basicamente o que é o Bitcoin, como ele surgiu. Nas aulas seguintes do curso, a gente vai ver as características da moeda, as características das transações, os usos do Bitcoin, como obtê-lo. A gente vai detalhar um pouco a mineração, que é uma das formas de obter Bitcoin. A gente vai aprender a guardar o Bitcoin de forma segura. A gente vai falar um pouco do aspecto legal do Bitcoin, como é que ele está sendo tratado pela lei no Brasil e no mundo. A gente vai falar um pouco do preço do Bitcoin, o que impacta, o que influencia no aumento ou na queda do preço do Bitcoin. E a gente vai falar um pouco dos riscos e oportunidades relacionadas ao Bitcoin aí, que é uma tecnologia nascente, então, obviamente, ainda tem muitos riscos associados, mas também tem muitas oportunidades. Caso tenha interesse em fazer o curso, acesse o www.coincoin.com.br, vai lá em cima na aba cursos e clica lá e as informações vão estar lá. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado.